Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus nesse 24º domingo do tempo comum, nos recorda algo que Jesus veio plenamente revelar. Nosso Pai, que está no céu, é Pai misericordioso. Isto é um alento para todos nós que buscamos crescer em santidade, mas muitas vezes vemos que os tropeços do dia a dia, os pecados e as quedas, nos impedem de ver mais adiante e ver a nossa meta, que é a vida eterna, o céu. E no céu nos aguarda um Pai que é misericordioso. Mas a palavra de Deus, de modo especial, neste largo trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas, nos recorda de forma muito especial como é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que a buscam, sobre aqueles que voltam para Deus. E por que é importante dizer algo tão óbvio? Porque nós vivemos numa época, não que se prega a misericórdia, mas se prega um misericordismo, ou seja, um passar o pano, a mão, na cabeça de tudo, de todos e dizer, não te preocupe, Deus perdoa. Quando Deus oferece o seu perdão, e como nos diz Jesus no Santo Evangelho, vai a nosso encontro, antes mesmo que nós tenhamos feito o primeiro movimento de volta para Ele, quando Deus oferece aqueles que voltam para Ele, aqueles que o buscam, e não a quem vive como quer e pensa que na última hora será perdoado, ou que receberá da misericórdia de Deus. Já no livro do Êxodo, quando ouvimos esta passagem do povo de Deus libertado da escravidão do Egito, este povo não só foi libertado, como Deus prometeu, mas foi conduzido durante todo o seu caminho no deserto, recebendo tudo e não lhe faltou nada, do único Deus, que o acompanhava visivelmente numa coluna de fogo, para dizer, neste povo ninguém toca porque é meu. Quando Deus chama Moisés a subir o Monte Sinai, para receber os mandamentos, e o povo acha que Moisés está demorando demais, o que faz o povo? Arrecada o ouro que tem, e constrói ídolos, falsos deuses, para não se sentir desprotegido, para dizer então a estes bezerros de ouro que fizeram, este é o Deus que nos salvou. Ou seja, a ingratidão deste povo amado por Deus foi de tal modo que Deus se encolerizou, e Deus já tinha vontade de destruir este povo, o seu povo, o único povo que Ele criou e alimentou para Ele. A esse único povo foi pedido que permanecesse fiel, e este povo resolveu ser infiel. E então vem a misericórdia do Senhor também, na figura aqui de Moisés, o líder, que diz, Senhor, mas tu vai destruir este povo único entre todos, que tu mesmo escolheu, que tu mesmo criou, que tu mesmo alimentou. Como é possível isso? Como é possível que tu, Senhor, que é tão misericordioso, não vai ter misericórdia deste povo? E então podemos dizer assim, como a gente diz da nossa mãe, o coração de Deus se dobra para perdoar mais uma vez o seu povo. E o Senhor desistiu daquele mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. E portanto, irmãos e irmãs, é necessário aqui, quando o povo de Deus não se volta para Deus, que hajam estes profetas, estes líderes, estes Moisés, que digam, Senhor, tem pena deste povo, porque este povo não sabe o que quer. Este povo, dizemos muitas vezes, não quer nada com nada, mas lá entre eles há um ou outro que quer, e por causa deles, então vamos insistir mais uma vez, vamos pregar mais uma vez a Tua palavra,
vamos ensinar mais uma vez, vamos novamente dar tudo aquilo que temos por eles, para que talvez deste teu povo, alguns se salvem. Notem como é diferente o Evangelho, a palavra de Deus que fala de misericórdia, dos tempos do misericordismo em que vivemos, onde dizem assim: todos se salvam, todos vão para o céu. E se fez algo errado, na última hora Deus perdoa. Perdoa sem pedir perdão, perdoa sem buscá-lo. Este povo pelo qual Moisés intercedeu, não acabou aqui a história. Basta continuarmos a leitura do livro do Êxodo. Moisés desceu a montanha, desmanchou em pó aqueles ídolos e fez o povo engolir, beber. Desmanchou em pó e fez comer. E lançou um jejum geral para aquele povo. Ou seja, é necessário sim voltarmos ao Senhor. Deus não passa pano. Porque senão muitos podem dizer assim quando não conhecem a fé: eu vou aprontar e vou viver do jeito que eu quero. Na última hora eu peço perdão e Deus me perdoa. Não funciona assim a misericórdia de Deus. Mas dizia, é necessário que alguém muitas vezes interceda pelo povo de Deus, que se perde diariamente. Não só se perde porque não tem conhecimento, mas se perde também porque quer se perder. Porque fica ali triste quando o outro se converte. Fica ali triste quando o outro muda de vida. Não porque ele não consiga mudar, mas porque ele não quer mudar. Ou ele quer julgar a vida do outro. E então ele diz: bom, eu ainda bem que estou na igreja, mas os outros estão tudo perdido. Quem sabe? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Não somos nós que vamos fazer o julgamento. E a palavra de Deus nos recorda claramente que haverá um juízo sem misericórdia da parte de Deus para aqueles que não tiveram misericórdia para com os outros. Portanto, a nossa tarefa, o nosso empenho é ajudarmos aqueles que querem voltar, pedirmos a graça de podermos voltar muitas vezes ao Senhor, não nos prevenirmos do amor de Deus, sabermos que o amor de Deus está acima de tudo, a sua misericórdia está acima de tudo, mas que essa misericórdia será derramada em nós, em nossa vida, na vida de cada um de nós em particular, na medida em que nós buscarmos a Deus, na medida em que nós voltarmos para Ele e, terceiro ponto, na medida em que nós formos misericordiosos com os outros, sem o qual não alcançaremos a misericórdia. Quando o Evangelho nos fala destas 3 parábolas de Jesus, ele diz bem claro: estas 100 ovelhas estavam no rebanho, uma se perdeu, o pastor, que é o pai, deixa as 99 seguras e vai em busca da ovelha tresmalhada, da ovelha da pata quebrada, da ovelha doente. Ele vai. E então diz, quando retoma, toma ela sobre os seus ombros. Não traz a ovelha doente apaulada. Ninguém vai voltar a Deus apaulada, mas vai voltar sim, se houver irmãos e irmãs que entendam que nós somos pastores também. Ou, pelo menos, temos que assumir a atitude do bom pastor para aqueles que erram. Colocar aquele irmão fraco, pecador, doente, mau, nos ombros e carregá-lo. Para então podermos dizer: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. E as outras 99 que se alegrem junto. Esta mulher que perde das 10 moedas de prata uma, ela sai à cata desta moeda. Porque esta moeda é tão importante. Entre o povo hebreu e em muitos povos orientais, havia o costume da mulher casada ter um colar, ou um bracelete, algo para prender no punho, com 10 moedas, para dizer: esta é casada. Ela perdeu uma, seria difamada.
E então ela sai a catar esta moeda, varre a casa, levanta os móveis, cavoca, revira para encontrar a moeda perdida. E quando encontra, diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda perdida. Por isso diz o Senhor: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E o filho pródigo, que nós ouvimos tantas vezes e hoje ouvimos de novo, é a figura de nós mesmos. Nós recebemos tudo do Pai, absolutamente tudo, não merecemos nada, mas nós queremos a nossa herança antecipada, não para usufruir de modo válido e útil, mas para gastar. Quantos que dizem: eu reconheço que Deus me deu esta vida, mas deu para mim, então é minha, eu faço o que eu quero. É o filho pródigo. Deus me deu, o Pai me deu a herança, agora eu vou gastar com o que eu quiser, até cair no buraco, até cair numa condição tal que não consegue mais se levantar. E Jesus aqui na parábola coloca de modo mais explícito ainda: este jovem foi dado a ele o serviço de cuidar de porcos. Para os judeus havia a restrição de nem se aproximar de porcos, ele foi cuidar de porcos. E para ver como ele, afastado do Pai, começou a valer menos ainda, nem a comida que davam aos porcos davam a ele. Então prestem atenção nessa parábola. Aquele que se afasta do Pai, aquele que malbarata a sua vida, este se encontra numa situação igual a deste filho pródigo, deste filho que gasta, esbanja e cai numa situação terrível. Mas e aí vem a misericórdia de Deus, que não deixa se perder. Jesus diz: o jovem caiu em si. Isso falta muito nos nossos tempos, que nós caiamos em nós mesmos, cair em si. Há bom tempo atrás dizíamos: caiu a ficha, caiu em si, percebeu a vida que levava. E então, percebendo a vida que levava, ele diz: vou voltar para o meu Pai. Talvez ele me dê lá o último lugar, no último lugar dos últimos empregados, mas eu vou voltar para o meu Pai, porque lá realmente estava a felicidade. Lá eu tinha tudo, nada me faltava. Lá eu tinha o amor e tinha a compreensão. Aqui sou tratado menos que os porcos. Eu dizia, nós vivemos numa época em que é difícil cair em si. Quantos e quantas, e nós mesmos, ao vermos a palavra de Deus, ao vermos os mandamentos, ao aprendermos, nós dizemos: não, mas não é bem assim, eu posso viver diferente. E aí, já não sou eu que tenho que fazer a vontade de Deus, ou me adaptar à sua lei, e me converter, mas é Deus que tem que fazer a minha vontade. Nós vivemos nesta época, por causa também da expansão do misericordismo, a falsa misericórdia. E para quem Jesus conta estas parábolas? Nós ouvimos, justamente para os fariseus e mestres da lei, porque Jesus estava indo na casa daqueles que eram considerados pecadores públicos, para comer, para cear, para convertê-los, para conviver com eles, justamente aqueles que estavam sempre dentro da igreja, julgando os outros. Para estes fariseus, para estes mestres da lei, que infelizmente não acabou a descendência deles, continua até hoje, entre nós também, para estes o Senhor diz: os anjos do céu se alegram por um só pecador que se converta, e se alegram mais do que por 99 que já são justos. O Pai da misericórdia, Ele espera o Filho voltar. Nós podemos usar da linguagem para dizer: nós estamos nos afogando, e antes de começarmos a afundar, o Pai já está com o braço estendido para nos puxar. Ora, mas eu preciso esticar, nem que seja a ponta do dedo, para tocar o braço do Pai.
Está aí o movimento de voltar a Deus, sem o qual Deus não pode me puxar. Ele não puxa ninguém à força, Ele não salva ninguém à força. Por isso, devemos cuidar. Esta misericórdia do Senhor não é incondicional, como muita gente diz, muita gente pensa e muita gente prega. Essa misericórdia do Senhor está condicionada a pelo menos 3 coisas: a querermos nos salvar, a voltarmos para Deus, abandonar a vida de erro e sermos misericordiosos com os outros. Pelo menos essas 3 condições são exigidas para que tenhamos a misericórdia de Deus em nossa vida. Alguém que não perdoa, como espera ser perdoado? Alguém que não ama, como espera ser amado? Alguém que instrumentaliza o outro, faz do outro um objeto, como espera conhecer o amor de Deus? Alguém que oprime, que ofende, como espera conhecer o amor de Deus? Portanto, aqui nós devemos recordar destes 3 movimentos: voltar-se para Deus, converter-se e sermos misericordiosos com os outros. A nossa tarefa de todos nós como igreja é sermos esse rosto da misericórdia de Deus. Não é sermos os que vão julgar quem vai ou quem não vai para o céu. Não somos nós que vamos julgar. Mas também não é nosso papel passar o pano, passar a mãozinha na cabeça e dizer, há poucos dias atrás eu ouvi alguém dizendo, mas fulano não é da nossa religião, ou seja, não é da única religião verdadeira, fundada por Jesus. Ele é de outra. O importante é que tenha religião. Ora, mas e que ele vai aprender lá? Quem fundou a sua religião? Jesus está lá? Único caminho, verdade e vida para chegar ao Pai? Portanto, eu tenho sim a obrigação de esclarecer os outros. Eu não tenho a obrigação de obrigar os outros, mas tenho a obrigação de esclarecer e ser misericordioso para aquele que volta. Esta piedade, nós percebemos, como no próprio São Paulo nos diz, nesta trecho da carta a Timóteo, e vou usar aqui uma linguagem mais simples. São Paulo está dizendo: vejam vocês, meus irmãos, como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Ele diz: eu sou o modelo. Que modelo é São Paulo? Ele diz: daquele que perseguia e matava os cristãos, daquele que os oprimia, daquele que invadia as casas com cartas para mandar prendê-los e até depois levá-los à morte. Eu os insultava, eu blasfemava, eu perseguia, mas encontrei misericórdia. E Deus fez de mim, o último, fez aqui vosso servidor. E então, diz São Paulo de forma belíssima: eu sou o primeiro deles, eu sou o primeiro dos pecadores, ou seja, eu sou o maior dos pecadores. Que interessante, não? Ouvimos isso de São Paulo, quando nos nossos tempos ouvimos tantas vezes as pessoas dizerem: eu sou assim, eu não mudo, e se alguém quiser gostar de mim, é do jeito que eu sou. Notem a diferença, a extrema humildade: eu sou o maior dos pecadores, eu tive que mudar, enquanto que o arrogante e orgulhoso diz: eu sou assim e não vou mudar, e quem quiser gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. As duas distâncias, extrema humildade e a extrema arrogância. Não se tem notícia de que algum arrogante chegou no céu, nem que vai chegar, se não se converter. E São Paulo diz: eu encontrei misericórdia. Por quê? Porque voltei, porque ele primeiro veio até mim, e então Deus me mostrou, me abriu toda a grandeza do seu coração e fez um modelo na minha vida, para todos os que creem nele possam também alcançar a vida eterna. E São Paulo, não crescendo, dizendo: não sou eu, é a vida que eu levei e a vida que eu levo que é um modelo, não sou eu o importante. Ele diz: ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Toda honra, toda glória, toda grandeza, somente a Deus. Não a nós, a Deus. Também aqui está a extrema humildade e reconhecimento do seu nada em São Paulo. Recordarmos isto, esta misericórdia que o Senhor nos oferece, é infinita? É. Tão infinita quanto a sua justiça. Para finalizar, recordemos que em Deus, os atributos de Deus, ou aquilo que a gente diz na linguagem comum, as qualidades de Deus, não existe uma coisa a mais e uma coisa a menos. Isso é só em nós. A mesma quantia, vamos usar assim, em Deus de misericórdia, é a mesma da justiça. Por isso aquele que busca Deus, procura de todo o coração converter-se diariamente, este não tem medo da justiça de Deus, porque sabe que também está amparado pela misericórdia. Não tem medo, não há por que temer, porque o juízo de Deus é justo, ele não se vende, ele não é comprável. Deus será e usará da sua justiça para derramar sobre nós a sua misericórdia. E então nós, que diariamente vemos na nossa vida o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia, aqueles que fazem um bom exame de consciência percebem: hoje eu tropecei de novo, hoje eu caí de novo, hoje eu pequei de novo. Não há um dia em que nós não façamos isso. E então, o homem, a mulher reconhecida a Deus, pede perdão. Promete, com a ajuda da graça de Deus, voltar e não mais pecar. E assim ele vai levando a sua vida até o último dia aqui na terra. Isto é crescer no amor de Deus. Isto é crescer na misericórdia de Deus. Reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele e que só a ele seja dada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.